Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou empreendedora aí há 11 anos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha jornada para vocês como empresária, empreendedora, como tudo começou, certinho? E hoje eu vou falar de um assunto e eu quero muito agregar na vida de vocês também, que é sobre metas. Quem aí gosta de vender? Só 2 mãos, gente. Cadê o povo que gosta de vender? Bater meta. Dá um pouquinho de medo vender, né? Mas como o Jordão fala, venda cura, não é isso? Então hoje eu vou contar um pouquinho de muitas histórias, vou resumir aqui para vocês. Eu sou filha de costureira. E o meu pai era empreendedor, ele vendia linguiça, era o Toninho da lenha. E eu venho de uma família muito simples, sou neta de sapateiro, então eu estou nesse ramo da moda desde criança, né? Então por isso que eu me apaixonei por moda. Mas a minha mãe sempre ralou muito numa máquina de costura e ela não queria isso para mim. Ela queria que eu estudasse, que eu fosse alguma coisa na vida, sem ser costurar, porque ela ralava demais, ela ficava até de madrugada costurando para poder sustentar a casa. Então, com 18 anos, o meu pai falou, você tem que trabalhar, né? E eu realmente não tinha condições, não consegui fazer uma faculdade. Então, lá fui eu, né? Já trabalhei em caixa de supermercado. Estou resumindo um pouquinho para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui. Então, eu já trabalhei em hotelaria. E nisso eu fui crescendo. Eu sou muito esforçada, determinada. E eu consegui trabalhar em um hotel muitos anos. E nisso eu fui subindo de cargo nesse hotel até virar gerente de hotel. E nisso, eu comecei a juntar um dinheirinho e eu queria muito abrir um negócio, trabalhar com marca, com moda, na verdade. Então, eu abri a minha primeira loja de sapatos em 2013 e nisso eu continuei no meu trabalho como gerente de hotel. E eu me dividia entre a minha loja e o hotel, porque eu tinha muito medo de sair do hotel para empreender e ficar sem meu salário, né? Meu dinheiro fixo, até porque eu era mãe solo, eu fui mãe muito nova e eu precisava muito sustentar meu filho. Então, eu ficava com muito medo. Então, eu me dividi entre os dois. E eu quis abrir uma loja diferente de calçados mais estilosos, sofisticados, que não tinha aqui em São Lourenço. E nisso eu comecei a fazer alguns eventos na loja, já que na hotelaria a gente fazia muitas festas, né, para os turistas. Então eu comecei a fazer eventos temáticos para chamar as clientes para poderem ir na loja. E nisso a loja começou a ficar pequena demais. E eu decidi procurar um ponto na avenida principal. E o interessante desse ponto era o melhor ponto da cidade. Ele ficava na Avenida Dom Pedro II. E quando eu trabalhava no restaurante Que Beleza, de caixa, eu passava em frente a essa loja e o meu sonho era ter... deixa eu voltar. E o meu sonho era ter uma sacola daquela loja. Ter dinheiro para comprar uma roupa daquela loja. E eu não tinha condições, então eu só namorava mesmo. E quem diria que um dia essa loja ia ser minha? Loucura, né? Deus que sabe. Graças a Ele. Então, eu fui me aventurar a abrir essa loja na avenida principal da cidade. Só que eu não tinha preparo para isso. Então, o tombo foi feio. Em 2017, a loja quebrou. Por quê? Porque eu cresci
demais, só que sem estrutura nenhuma, sem administração nenhuma. Eu achava que comprar muito ia fazer eu vender muito, só que não era bem assim. E eu me dividia entre a loja e o hotel, não conseguia me dedicar suficiente para a loja. Aí eu pensei, será que agora é hora de fechar? Será que isso não é para mim? O que eu vou fazer? E nisso já começou a era do Instagram. Em 2013 começou o Instagram. E eu comecei a ver que algumas lojistas de outras cidades começaram a fazer provadores, que nada mais é do que experimentar as roupas para as pessoas verem. Só que eu era uma menina muito tímida, usava óculos, sempre muito quietinha. Eu falei, vou tentar fazer esses provadores. Fazia no espelho, mostrando as roupas. E eu comecei a virar chacota na cidade. Vocês sabem como é interior, né? Todo mundo ria, todo mundo tirava print e mandava nos grupos. Nossa, olha aquela menina, que ridícula, quem que ela acha que ela é? Só que isso, a minha loja começou a vender muito. E eu fiquei assim, muita gente pedindo para eu parar porque eu estava passando vergonha. Mas eu continuei porque estava me dando resultado. Então essas horas que a gente não pode, né? Ligar para o que os outros falam. E a gente tem que fazer o que é necessário. Então eu larguei minha timidez e comecei a gravar muitos vídeos para o Instagram. E nisso foi chegando gente nova, gente de outras cidades, regiões. E nisso eu consegui salvar a minha loja. Só, gente, que veio a pandemia em 2020. E agora? Será que eu aguento mais essa? Vamos lá, né? Mais uma responsabilidade. Essa foto aqui, inclusive, não sei se está dando para ver, são várias cestas básicas, porque a gente conseguiu bater meta na pandemia. Graças aos vídeos, graças à minha equipe que nunca desistiu, nunca largou de mim, e a gente foi que foi. Graças aos vídeos a gente viralizou muito na internet. E graças a Deus, a pandemia não fez com que eu quebrasse novamente, né? Em 2022, eu decidi mudar a minha postura. Dessa menina tímida, com vergonha, e comecei realmente a trabalhar a minha imagem. Porque eu percebi que a minha imagem fazia com que a loja vendesse mais. Por quê? Porque pessoas compram de pessoas. Pessoas compram de quem tem história, de quem tem generosidade. E nisso eu comecei a compartilhar o porquê que eu estava ali. Qual era o meu propósito? Oi? Tá bom. Qual era o meu propósito? Afinal. E nisso a loja completou 10 anos. E eu continuei lá na avenida principal. Aí eu parei e pensei, isso não está fazendo mais sentido para mim. Ter uma loja linda, maravilhosa, mas as clientes não vão mais na loja comprar. Eu fico só fazendo vídeo no Instagram e mandando na casa delas, vendendo pelo correio, por correio. E eu queria ter as minhas clientes de volta dentro da loja. Então eu comecei a pensar que não era aquilo que eu queria. Quantos anos mais eu iria ficar nessa loja? Eu trabalho com produtos de multimarcas. E eu queria ter minha marca própria. Então eu estudei design de moda e hoje eu sou proprietária da Outshop, que é minha marca autoral. Então hoje eu desenho as roupas. Só que eu não queria fechar a loja, eu tenho um carinho muito grande por ela. E ela que me fez chegar aonde eu estou hoje. Só que a Avenida Dom Pedro não fazia mais sentido para mim. Então eu decidi que eu queria montar a loja em uma casa.
Aí eu virei chacota mais uma vez. Que menina louca! Ela vai sair do melhor ponto da cidade e vai levar a moça bonita para dentro de uma casa, sem vitrine, numa localização não tão boa assim. E hoje, esse mês de maio, faz 1 ano que eu estou na casa Moça Bonita, junto com a minha marca Out, e faturando muito mais do que eu estava faturando na Avenida Dom Pedro II. Por quê? Por que será? Porque eu comecei a criar conexão com as minhas clientes. Tudo agora tem mais sentido. Eu não vendo por vender, eu não vendo para ganhar dinheiro. Tudo que eu faço tem que ter um propósito e tem que ter um porquê. Então, de fato, quando eu comecei a bater as minhas metas, quando eu coloquei o meu rosto para vender, quando as pessoas realmente conheceram quem é a Aline, o porquê ela trabalha com moda. Então, muita gente que me criticou, falou que eu já estava velha para fazer isso, falou que era para eu contratar modelo. E graças a Deus eu deixei as críticas de lado e coloquei a minha carinha para vender. E não é só eu que faço isso. Então, colocar a minha imagem para vender traz muita confiança e credibilidade. Porque o cliente, ele sabe de quem que ele está comprando. Colocar a minha imagem para vender traz transparência. Colocar a minha imagem para vender traz empatia. E o cliente ele não fica inseguro de comprar de quem ele conhece. Então eu trago muita confiança em cada produto que eu escolho, cada produto que eu desenho, cada produto que eu desenvolvo. Gente, os cachorrinhos me adoram. Me adoram em tudo quanto é lugar. Quando eu estou tirando foto na rua, sempre tem um doguinho me acompanhando. Vamos ver aqui comigo alguns exemplos de donos de empresas que vocês devem conhecer, que também colocam a cara deles para jogo e faz a empresa deles faturarem muitos milhões. Quem conhece o João Adib? Quando ele começou a aparecer mais, a CIMED vendeu mais. Quem conhece o dono da Cacau Show? O Alexandre. Quando ele colocou o rosto de fato na marca, a marca Cacau Show vendeu mais. Nath Vosa, uma empresária do ramo da moda, colocou o rosto dela e vendeu mais. Abre aqui para mim. Gente, eu tô meio gripada, então a voz fica seca. E o fenômeno da internet, Dona Virgínia. Tá ali todo santo dia, fazendo stories, polêmica que só ela, com todas as polêmicas, fatura milhões e milhões. E todo dia fazendo promoção da marca dela. Então tá aqui alguns exemplos do porquê vocês têm que colocar a cara para bater. Para o seu cliente ter confiança em você. Vamos deixar a timidez de lado. Eu falo que eu venci muitas batalhas na minha vida por ser uma pessoa tímida, que hoje eu não sou mais. Claro que essa noite eu nem dormi para estar aqui, tá? Tive até crise de pânico, porque eu tenho pavor de falar em público. Então hoje estou, inclusive, batendo mais uma meta na minha vida, que é aqui estar falando aqui para vocês. E eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem tirar foto, 5 dicas valiosas
que fez toda a diferença para que a minha loja hoje bata todas as metas e faça diferença. Crie conexões pessoais. Invista no seu relacionamento com o cliente. Hoje, na Casa Moça Bonita, eu não proporciono só um estacionamento, não ofereço só um café. Hoje, a minha loja vira até uma casa de terapia, onde ela vai, ela passa parte da tarde, ela conversa com a gente. O mesmo carinho que eu tenho com elas, as minhas funcionárias também têm. Então elas compram hoje de mim, das minhas funcionárias, porque elas têm confiança no que a gente proporciona para elas. Ofereça experiências memoráveis para as clientes de vocês. É isso que a Moça Bonita faz hoje. Mantenha a comunicação sempre ativa. Vocês estão lembrando do cliente de vocês? Vocês mandam mensagem? Vocês fazem pós-venda? Vocês realmente conhecem um cliente de vocês de verdade? Porque hoje eu conheço cada cliente que compra na minha loja. Eu sei até o que eu vou comprar e eu sei que quando chegar eu vou mandar para ela e eu vou falar, é a sua cara. E ela vai falar, realmente você me conhece. Mantenha uma comunicação sempre ativa com o seu cliente. Nesses 11 anos, eu já vi as minhas clientes serem mães, elas casarem. Eu acompanho essa rotina delas durante anos. E vocês estão escutando o cliente de vocês? Porque o cliente, ele pode fazer seu negócio deslanchar. Então aprendam a escutar mais o seu cliente. Não vender por vender. Hoje a gente tem que vender com propósito. E acompanhe as tendências, as inovações, para que vocês não fiquem para trás. Vocês tiraram, vocês fotografaram, que isso aqui são dicas valiosas, viu? Posso passar? Constância é mais importante que velocidade. Então não parem. E hoje eu encerro aqui com vocês falando algo que um dia eu escutei e que tocou muito meu coração. Vocês sabem aonde tem pessoas muito inteligentes, com várias ideias, e que elas não executaram essas ideias porque ficaram com medo do julgamento alheio? No cemitério. Lá tem várias pessoas que não conseguiram fazer o que mais sonhavam, com medo do que as pessoas iriam falar. Então hoje eu deixo essa reflexão para vocês e muito, muito, muito obrigada. E hoje eu consegui bater mais uma meta de conseguir fazer essa palestra aqui para vocês. Muito obrigada.